Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que está escutando e nos vendo agora. Esse é mais um episódio do Core Podcast, trazendo informação, às vezes, às vezes não, trazendo entretenimento, trazendo entretenimento toda terça-feira, às vezes também na quinta, na sua timeline do Spotify, Deezer, Apple Podcast e agora também no YouTube, com convidados especialíssimos. Hoje eu tô com o Caio, é uma sequência de músicos, né? Falei com o Chuck, falei com o Fernando, todos eles da banda Quinta Rasta, e agora falando com o Caio, que é o tecladista da banda. Cada um ele resolveu vir num dia, e aí, quem sabe mais pra frente, como o Fernando já até mencionou, a gente vai tentar fazer com toda a banda, todo mundo junto, pra todo mundo decorrer uma ideia da hora e bater um papo, porque eu acho que é o que falta muito hoje em dia, conversa franca, conversa sincera e um papo mais interessante, né? Não ficar ouvindo só gente falar abobrinha na internet, gente que tem opinião, que tá aqui perto de você e às vezes pensa igual, pensa diferente, mas sempre agregando, certo? Caio, brigadão por ter vindo, aceitado o convite. Eu que agradeço. Quem é o Caio? Fala aí pra gente. Já falei que você é tecladista da banda Quinta Rasta, mas quem é o Caio? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos acompanhando aí. Prazer enorme estar fazendo parte aqui desse bate-papo aqui, desse podcast com o Brunão. Já havia me convidado já há algum tempo para participar, né, dessa conversa. Agora finalmente concretizou, né? Muito feliz de estar aqui. Eu me chamo Caio, sou tecladista da banda Quinta Rasta e é isso. Você tem outra profissão, né? O que mais você faz? Bom, eu, além da banda, eu também sou um profissional de TI, eu trabalho com tecnologia. Atualmente estou trabalhando aí numa empresa de cloud computing e também toco na igreja, tenho alguns projetinhos aí à parte também, algumas coisas que eu faço aí que me fazem muito feliz. Boa, boa. Você é um cristão. Sou um cristão. É isso, a gente vai falar de vários assuntos, né? Eu chamei o Caio aqui porque uma vez a gente tava num show da Quinta, a gente trocou uma ideia, né? Foi até quando rolou o convite a primeira vez. Sim. Eu falei, você tá na igreja, a denominação, não vem ao caso, mas é uma igreja protestante, né? E a gente conhece pelos históricos das igrejas protestantes, que são igrejas um pouco mais... Tem uma doutrina mais fechada, que às vezes você não consegue conciliar com a vida pessoal, que eu acho muito errado, né, em alguns casos. Mas você diz que você trabalha os dois lados independente, né? Você tem sua profissão, toca música, que aqui dentro da igreja é música secular, né? Sim. Mas trabalha, é o seu ganha-pão também, é o seu sustento. E tem o seu lado, que é o lado da igreja. Você pratica... faz as... sei lá, o que faz dentro da igreja? Vai nos cultos, né? Tem eu não sei se é o estilo de lá, mas tem as células também, essas Sim. paradas e tal. E, assim, eu vou falar meu pessoal, né? Pelo menos onde eu praticava, né? Eu acho que eles tinham algumas limitações em relação a sua vida dentro e fora da igreja, entendeu? Uhum. Não que tudo tem que ser um conjunto, na minha opinião. Você tem que saber lidar com... tudo que você faz na sua vida tem que te agregar de alguma forma. Então a igreja ela tinha que te agregar, não, né? Tipo, tentar separar você ou fazer você viver só aquilo, porque se você estiver aqui dentro é só isso, você não pode fazer mais nada lá fora, não pode escutar nada lá fora e tal. E eu achava que isso não funcionava pra mim, até o jeito como as pessoas mencionavam pessoas que eram da igreja, tipo, eles, né, tipo, falar como se fossem outra espécie, né. Não, eles, né, tipo, lá fora, os não fiéis, os não crentes, entendeu? Então eu acho que as pessoas têm essa... Quando estão lá dentro, não falando que é o caso da sua, né? Mas o caso de tantas outras aí.
de fazer com que você não... Pô, eu tenho parente da minha esposa, sei lá, que não vai... Tem um aniversário, a pessoa não tá ligado? Tipo, porque tá na igreja, tipo... Perde outras... Fica naquela comunidade e o resto não importa mais. Entendeu? Isso é que eu acho errado em algumas situações. Mas... discorra sobre. Certo. É um assunto bem extenso, né? E delicado, né? Eu sei que se você não quiser falar disso, pode falar. Não, mas tranquilo, vamos lá. São vários assuntos, né? A primeira coisa que você comentou é que eu, no caso, além de ter a minha banda, eu também tenho a minha vida no ministério e que eu consigo assimilar as duas coisas, eu consigo viver isso, né? Embora seja um pouco complicado porque são duas responsabilidades distintas, né? E são dois compromissos muito grandes, né? Que eu tenho que ter, tanto com a minha banda, com as pessoas que estão lá, que são pessoas que estão comigo, que eu estou com elas, né? E elas estão comigo desde o começo, né? A gente iniciou esse projeto desde quando a gente começou na música mesmo, né? Então é uma responsabilidade muito grande que eu tenho lá. E da mesma forma o ministério também é uma responsabilidade muito grande, porque quando você escolhe servir a Deus, quando você escolhe cuidar de pessoas, cuidar de almas, realmente você está assumindo uma responsabilidade muito grande, né? Então é delicado nessa parte sim, porque você não pode lidar de qualquer forma, né? Exato, exato. É uma responsa grande. Por exemplo, eu tenho situações às vezes que eu tenho um culto no sábado e aí eu tenho também um show no sábado. Aí é algo que eu tenho que me desdobrar ali para poder fazer com que tudo aconteça, né? Mas de uma forma ou de outra a galera é compreensiva, né? O pessoal da banda, eles são bem compreensivos assim, né? Nesse aspecto. E eu tô lidando da forma melhor que eu posso. Legal, é bom ter... ser respeitado, né? Sim. Eu falo também com essa visão porque eu tive nesse momento, né? Que eu tava dentro de uma congregação e tal. E todos meus amigos, nenhum deles vai pra igreja e tal, nenhum deles tem religião assim e tal. E era uma parada assim de chacota, virava chacota, entendeu? Porque eu também não era um cara religioso e tal, e foi assim, do nada, virou uma chave, entendeu? E aí, você tá ligado como é que é? Os moleques da banda também são compreensivos, são. Mas tem uma zoeira do caramba também, né? Então, isso não que me impedisse nada, porque eu sempre tive minhas convicções sempre bem claras, em todo momento da minha vida. Puta, isso que eu tô fazendo agora, é isso que eu tô fazendo. Vou abrir mão de algumas coisas, de outras assim, de algumas sim, de outras não e tal. E... chegou no momento que pareceu, eu me senti meio que uma escolha a ser feita, entendeu? Aqui eu acho que não tá me agregando mais, entendeu? Então resolvi deixar e viver a minha vida do jeito que eu vivia antes. Como o Chuck veio aqui e falou, a igreja sou eu, tá ligado? Tipo, eu sei que se eu tô falando com Deus comigo, eu e Deus já era. Mas assim, e outra, tem um momento de cada um. Um momento que eu tive era aquele. Esse momento que eu tô vivendo é outro, quem sabe lá na frente eu não sei lá, aparece uma outra denominação que eu acho interessante e vou lá, entendeu? Eu acho que é o momento de cada um mesmo. Algo que eu acho muito interessante de comentar é que, como você falou, realmente é difícil quando você conhece Deus, quando você começa a tomar um rumo que é um pouco diferente das outras pessoas, o pessoal zoa bastante. E ali é uma luta muito grande que você tem que enfrentar realmente. Se você estiver disposto, você precisa enfrentar realmente, porque não vai ser fácil, né? Porque a igreja em si, ela sofre uma como é que eu posso dizer? O pessoal, ele tem uma relutância muito grande, né, contra a igreja. Então, quando você escolhe buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, é difícil. Tanto na família quanto com os amigos também, o convívio social fica difícil, então você precisa se desdobrar ali para conseguir. Então, pra mim, no começo foi um pouco difícil, tanto que nos shows no começo era difícil de lidar e o pessoal sempre me via com uma água na mão lá e ficava perguntando, mas agora você é crente, como é que você vai fazer?
Como que você vai conseguir? E aí eu fui me virando, né? Fui descobrindo. E até também, agora tá né? conseguindo. Graças a Deus, até hoje tá dando certo. E vou falar que tá dando tão certo que as pessoas elas me vê como eu estou hoje, né? Vê que realmente eu me encontrei nessa forma, né? Não. Que realmente eu me encontrei em Deus e que quando eu tô no meio social eu não preciso beber, não preciso de nada pra poder Se divertir ser, pra poder ser quem eu sou. Então as pessoas elas começam a ver curiosidade nisso. E isso acaba abrindo uma oportunidade também pra mim falar de Jesus pras pessoas. Então, vira e mexe nos shows aí, o pessoal vê eu conversando, falando de Jesus pras pessoas, porque realmente é o caminho, né? Então, pra mim isso tá sendo algo que tá agregando bastante. Show. Muito bom mesmo. Isso. Na música você começou já na igreja? Você já gostava de tocar antes? É que sua família é evangélica, não sei. Então, na verdade eu comecei a tocar com 17 anos. Não tinha... Começou tarde, né? Comecei tarde, né? Comecei tarde, não tinha nenhum músico na minha família. Puta, isso aí já atrapalha também, né? Não tinha nenhum músico, eu fui o primeiro músico da família com 17 anos e minha família não é convertida, não tenho nenhum cristão na minha família. Tinha meus avós, né, meus falecidos avós, mas na minha geração de agora não tem. E quando eu comecei a tocar foi no grupo de amigos mesmo, tanto com algumas pessoas da banda, né, do Quinta, que no caso eram o Lucas e depois o Fernando, e aí consequentemente o Marcos que entrou e tudo mais, e a galera que... então você começou já com esses caras que você toca hoje, você começou a aprender com eles. Exato, no começo a gente fazia um som na garagem e eu nem participava tanto do som, participava assim do movimento que a gente fazia, de ir com a galera, a bagunça mesmo que a gente fazia. Era uma coisa que não tinha pretensão, né? Era um movimento que a gente fazia pra poder estar junto, pra gente não perder a conexão da parceria, né, da galera. Da amizade, né? Isso, e aí nessa época tinham deixado comigo um teclado, mas um teclado bem basiquinho. Nessa época eu não levava esse teclado pra garagem pra fazer som com ninguém. Eu só fazia um som em casa, tirava umas músicas lá. O Rich emprestou? Foi, o Thiago que já foi do Quinta, né? Atualmente ele tá na banda J-Ho, mas né, lá no começo, lá muitos anos atrás, ele deixou esse teclado comigo e ele falou, tá parado aqui. Ele te incentivou lá. Incentivou, foi o start que me deu pra mim começar a fazer um som. Na época eu não tinha eu nem imaginava isso, né? Pra inclusive chegar até onde chegou, né? Sim. Eu nunca imaginava que... Achava que ia só sair brincar lá e tal, fazer sozinho. Fazia um som no quarto lá e tudo, né? Mal saía alguma coisa. E aí começou a ter esse movimento lá com o pessoal lá na garagem, e aí até que chegou um momento que o pessoal falou, e aí, Caio, tá precisando de um teclado aqui, traz esse teclado. Já que você tá com o teclado lá... Traz esse teclado, vai fazer o som também. Aí começaram a me esticar até que em algum momento eu levei, e de lá não parei mais. Da hora. Assim, foi... Com 17 anos, todo mundo pensa que, caramba, pra tocar tem que começar com 4, 5 anos de idade, nada a ver, né, mano? Não, tá E outra, teclado, na minha concepção também não é uma parada fácil de aprender. Então você teve uma perseverança ali também, né? Porque, eu já tentei comecei no baixo, tentei violão e tal, mas eu sou um cara que não tem muita disciplina pra ficar... Você tem que ficar insistindo lá, né? Eu imagino o teclado é a mesma coisa. Ficar treinando lá até a hora que tá saindo natural. Mas eu não tenho essa força de vontade aí, não. Eu tenho os meus hobbies, né? Esse é um deles. Você viu a preparação que foi aqui, tá ligado? Não, galera, vocês que... mó trampo. Então, e aí esse é meu, eu gosto de gastar tempo assim. Eu me divirto fazendo isso aqui, tá ligado? Acho da hora. Já gostava de conversar desde quando era criança, tá ligado? Ia minha mãe na escola, tipo... o Bruno é um ótimo aluno, mas o problema dele é que ele conversa pra caramba, tá ligado? Meu negócio era conversar, sempre gostei de conversar. Gosto de escutar o que as pessoas têm pra falar. Acho que todo mundo tem um conhecimento pra passar, por isso que eu chamo vocês pra trocar ideia. Tem um podcast que sai toda semana, já chamei psicólogo, dentista,
veterinário, tá ligado? Isso é da hora, mano. Aí você fica, assim, você fica rico, tá ligado? De conhecimento, de saber pra quem você vai pedir uma informação. Sei lá, que nem a veterinária. Eu não tenho cachorro, mas no momento que eu decidi ter um e tal, já tenho pra quem pedir uma informação e tal. Eu sei que a pessoa, ela conhece do assunto, ela vai me trazer a informação real, um negócio concreto, não vou ficar procurando no Google lá, cachorro entalado, o que eu faço, tá ligado? Eu sei que já vou ter uma fonte pra tirar minhas dúvidas nesse caso. E assim como eu falei, pô, psicóloga, mano, a mina da hora, tem uns episódios bons lá, depois eu te mando pra você escutar. Massa. Excelente, mano. Assim, eu gosto pra caramba de conversar, eu acho um bate-papo saudável, a melhor coisa pra você colocar as ideias no lugar. E assim, às vezes até uma discussão mais quente, também você tá trocando pensamentos, mano. Alguma pessoa pensa de um jeito, ideias mesmo, você pensa, a pessoa pensa de um jeito, eu penso de outra, e vamos concordar que a gente não concorda nesse assunto. E bola que segue, tudo bem, tá tranquilo. Já rolou alguma discussão, não tanto na banda ou quanto lá na igreja, por conta dessa dualidade? Não precisa nem ser, sei lá, não gritou nem nada com ninguém, mas alguma discussão mais aprofundada sobre isso? Olha, discussão por isso especificamente não, mas pelo fato de atrasos às vezes, ou talvez por indisponibilidade também. Tanto de um lado quanto do outro. Mas eu diria mais na banda por conta dos meus atrasos no ministério. Porque quando eu tô no ministério, às vezes eu planejo passar 1 hora lá, mas eu às vezes passo 2 e meia, 3, porque é muita coisa. Então às vezes eu tento ter a minha agenda ali organizada, mas nem sempre eu consigo cumprir. Que nem você comentou das células e tudo. Atualmente eu faço 3 células na semana. Eu faço uma célula numa terça à noite, eu faço uma célula na quinta e no domingo eu tento fazer alguma coisa no Instagram pra poder também ter uma interação com o pessoal. Foi o que você me mandou essa semana. Isso, de vez em quando eu mando lá um invitezinho lá. Eu ainda tô organizando certinho como é que eu vou fazer em questão do horário pra se tornar uma coisa mais certa. Recorrente. Isso, mais recorrente, né, e tudo. Mas tem essa rotina fora da igreja, né? Aí eu tenho uma rotina na igreja, né? Que eu toco na igreja todas as quartas, domingos também de manhã eu toco. Então eu tenho uma rotina assim, semanal, né? Que eu cumpro com a maior alegria do mundo, assim, né? Que é algo que eu gosto de fazer. Não, pra mim nunca vai ser um fardo. Isso pra mim é uma honra eu poder estar fazendo, né? Quando eu comecei no ministério eu não participava de louvor, da igreja, nada disso. Eu comecei a participar do louvor porque eu busquei muito, agora mais ou menos com 1 ano e meio que eu estava já lá no ministério, eu comecei a participar do louvor da igreja. Aí atualmente eu já estou ativamente lá no louvor, né? Tudo passa por mim também, eu sou um... Toma algumas decisões já. Eu sou uma das pessoas que está ali na responsabilidade ali da coisa, né? Então, quando vocês... que nem tem um momento que você entra, que ali ficar sentado escutando já não é mais uma opção, né? Eu sei como é verdade. Que é. Você fica e fala, cara, não posso mais ficar só aqui sentadinho ouvindo, mano, não dá pra mim. Eu preciso alçar voos mais altos, né? Tem uma frase que a gente costuma falar bastante, que quando você tá num ambiente e algo te incomoda, aquilo que te incomoda é o que você precisa mudar. Porque se te incomoda, é você que tem que mudar. Você não tem que esperar outra pessoa vir mudar pra você. Sabe aquela coisa de, mas isso aqui não é legal. Alguém podia arrumar. Aí fica assim, né? Você fica esperando, né? Não. Cair do céu. Se te incomodou, se você chegou no ambiente e você sentiu que algo pode ser melhor em determinada área, seja você a mudança. Exato. Né? Essa é uma frase que já não é nem da igreja, é uma frase que as pessoas usam na vida, né? É muito seja assim, você a mudança que você quer ver no mundo. Então eu tenho isso muito pra mim. Então eu cheguei lá há mais ou menos uns 2 anos já.
E eu percebi que tinha um espaço ali, entendeu? Só que eu senti que não era o momento. Eu esperei o momento certo das coisas. Mas quando eu senti que era o momento, eu falei, agora é o momento de investir nisso, porque é o que me incomoda. Entendeu? E foi a mudança que eu quis fazer ali. Tá, vamos fazer mais uma pergunta mais delicada agora. Oi. Vamos lá. O Quinta Rasta estourou e aí vai dar, tipo, a possibilidade, né? Ah, vai toda semana show aí, pá e tal. O que tu faz? Olha, falar pra você que essa possibilidade ela me passa pela cabeça Dia sim, dia não. porque assim, a banda ela tem uma crescente que É verdadeiro, né? Tá acontecendo. É verdadeiro. A gente vê que a banda ela tá numa prospecção maior a cada dia. Tem a probabilidade Tem uma possibilidade de acontecer, a gente crê nisso. Eu tive uma conversa séria com a rapaziada recentemente, porque eu fui bem claro pra eles. Eu falei que eu gosto de estar na banda, eu quero estar na banda, eu quero ajudar para que isso realmente aconteça. Porque eu fui um dos alicerces que estava ali desde o começo e eu quero ajudar, né? até ver a chave virar realmente. Só que eu não quero abandonar o meu ministério. Então eu preciso encontrar ali o ponto de equilíbrio, tanto neles quanto no ministério, alguma forma de fazer dar certo. Eu não sei ainda exatamente como é que vai ser. Mas na hora que chegar você vai entender. Que nem aquele que tá acontecendo agora, né? Hoje você tem duas responsabilidades nos dois lugares. No momento, a gente sabe, eu tô falando o seguinte, que não sei se todo mundo tá ciente, mas uma rotina de banda é loucura. É sexta, sábado, domingo, que você fica. E outra, a gente tá falando de. Vamos supor que o negócio estourou Brasil. Você não vai ficar em São Paulo. Você não vai ficar no bairro do seu ministério tocando com a Quinta. Você vai tocar em outra cidade, em outro estado, vai ter que às vezes pegar avião, às vezes fazer viagem longa. E a gente sabe que eu não tô querendo ser chato, tô colocando uma situação. Mas é real. É uma rotina muito. Que cansa muito, né? Porque você não fica no mesmo lugar, você não vai tocar um mês inteiro no mesmo lugar, você vai esbravar vários lugares novos e isso daí é um desafio, né? É um desafio. Eu tenho pedido muita sabedoria para poder lidar com isso, para entender realmente como que eu vou conseguir. Porque só Deus mesmo pra guiar aí na caminhada. Então você começou lá com 17 e tal, começou já com os meninos que você toca hoje, mas você nunca pensou em tocar outros instrumentos, sempre foi o teclado, é a sua paixão mesmo, você... Então, no começo, quando eu comecei a tocar, não diria que eu era apaixonado pelo teclado, mas como era o instrumento que estava disponível para mim naquele momento, me dediquei inteiramente nele. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui dar certo, vou aprender a fazer as músicas que eu gosto. Aí na época tinha umas musiquinhas que eu gostava muito, que eu tocava. Tocava Linkin Park. Tocava Linkin Park, tocavam várias músicas pop, que tinha uns teminha legal. Comecei nessa pegada, assim, né? E eu sempre fui muito de persistir nas coisas, né? Você falou sobre ter perseverança, de ficar insistindo ali e tudo. Antes eu tinha hábito de desenhar bastante, eu gastava caderno até umas horas, dava trabalho em casa fazendo isso. Mas eu gostava, e eu no começo não desenhava nada, mas aí eu me insisti tanto que até começou a sair alguma coisa. Saiu os rabiscos. E aí eu acho que eu peguei isso pra mim, né? Acho que foi um valor que eu construí, né? E com a música não foi diferente, né? Eu comecei a tocar o teclado ali, no começo não saía nada, mas eu falei, não, eu vou fazer isso aqui dar certo. Até começar a fazer umas 4 notinhas lá e começar a tocar com a galera. Então, porque eu vejo você tocando hoje, eu falo, cara, o cara deve ter... É que assim, todo mundo tem aquele... começou lá na igreja, não sei o quê, aí o cara para de ir pra igreja e vai tocar nas bandas, né? Geralmente é assim, né? Você fez o caminho contrário, né? Você começou a tocar nas bandas, aí achou o seu caminho lá dentro da igreja e foi tocar lá também. Mas em solo, você
foi pro teclado porque era o que tava ali mais à mão, né? Ah, sim. Então, realmente naquele momento pra mim é o que tava mais acessível. Mas quando eu comecei realmente a investir tempo, quando eu comecei a ver o que era um teclado realmente, aonde que um teclado entrava no meio de uma banda, que no começo eu tocava só no quarto, né? Quando eu comecei a tocar com a banda, eu comecei a ver aonde que o teclado realmente entrava, onde que dava o destaque no teclado, aí eu comecei a pegar gosto. Aí eu comecei a investir, né, no instrumento. Não foi amor à primeira vista, foi algo que foi construído ali no detalhe ali, foi muito tempo. Que eu comecei com 17 anos, levou mais ou menos uns 6, 7 anos pra eu chegar nesse nível com a banda, assim, de começar a tocar toda semana. Foi um processo até que longo, assim, né? Foi 7 anos ali, não digo que eu toquei todo dia, mas... Foram 7 anos ali que eu investi muito tempo, né, pra poder... Sim. Você vê você tocando e fala, caramba, os moleques já tocava, tem música na família. Porque todo mundo tem, geralmente é um background de música já, né? Meu pai toca violão, minha mãe toca não sei o quê. Ou na igreja, aprendi na igreja e tal, mas o Chuck, eu vi que o Chuck também, ele gostou tipo assim, do nada, né? Não tinha alguém pra incentivar ele viu o instrumento uma vez, aí achou da hora alguém tocando e começou a tocar. Isso eu acho legal, tipo, vir de você, né? A partir de você, não tem ninguém ali que te, vamos fazer isso aqui, ou incentivar a fazer, você mesmo vir espontaneamente criar essa ligação e você cultivar isso até chegar onde vocês chegaram, né? Que é tá tocando em evento, fazendo eventos, não sei se o Quinta tem essa intenção, mas começar a fazer eventos com vocês como banda principal, né, e tal, que eu acho que é o que toda banda quer. Você tinha comentado também da questão de tocar outro instrumento, né? Você comentou. Quando eu comecei a tocar o teclado mesmo e eu comecei a pegar gosto, aí eu decidi que eu não iria aprender outro instrumento até que eu realmente fizesse aquele dar certo. Então, eu acho que isso pra mim, assim, eu não vou dizer que isso é bom pra todos, mas pra mim foi algo que pra mim foi importante. Assim. Eu não posso gastar tempo com outro, sendo que eu nem aprendi isso. Porque assim, quando a gente tá num processo de aprendizagem, isso daí eu já peguei pra minha vida. Você tem um início onde algumas coisas dão certo e aí você se empolga. Aí chega num determinado nível, você passa por um desafio muito grande. E ali ou você avança, você rompe ou você larga. Então, eu cheguei nesse momento e eu falei, se eu não investir agora nisso daqui, se eu não focar só nisso daqui e começar a pegar violão, outras coisas, eu não vou aprender nada. Eu vou ser aquele músico que sabe tocar 4 notinhas com violão, com teclado, com outro instrumento, mas que assim, não rompe. Não chega no nível elevado. Exato. E como eu não tinha ninguém pra me ensinar, eu não fazia aula, eu não tinha nada, então eu tive que desenvolver um método pra mim, pra poder fazer dar certo. Foi 100% YouTube, 100% videoaula, 100% pausando música e retornando pro começo, ouvindo de novo pra trabalhar o ouvido. Foi isso, cara. O que me fez realmente firmar na música foi isso, foi repetição. Repetição até não querer mais, até dizer chega. Agora que eu já tenho algum tempo já que eu toco, né? Agora que eu já tô no ministério e tudo mais, agora que eu parei e comecei realmente a estudar música para poder chegar num novo nível, porque agora eu já não consigo mais avançar sozinho. Já chegou num nível que eu preciso ter uma instrução de alguém que conhece a teoria, né? Que conhece a estrutura da música, né? Falei com o Fernando e falei com o Chuck também. Você uma banda crescer, dar os primeiros passos, muito fácil, sozinha e tal. E aí, só que vai chegar um momento que você tiver lá nos grandes,
E você precisa de todo o conhecimento que você puder, entendeu? E nem eu falei pra eles assim, pô, não adianta você ter. Você tem uma banda, e aí a banda estoura. Aí vem o cara que quer ser empresário de vocês. Se vocês não tiverem um pouquinho de conhecimento sobre business, o cara pode passar perto de vocês. E aí cheguei lá, tá todo mundo num nível da hora e tal, e aí eu como, seja lá guitarrista, ou vocal, ou baterista, não tô conseguindo, chega um momento que eu não consigo acompanhar meus caras. Os caras já tá começando a chegar no nível mais, eu tenho que acompanhar, entendeu? Senão fica pra trás, né? Verdade, isso daí que você comentou é real, porque a banda, ela tá numa crescente, a gente tá com músicas novas, a gente tá buscando entrar num território novo, né, a gente quer ganhar um território, então pra gente poder chegar com propriedade, né, num território novo, a gente precisa não só aprender o business do negócio, que é essencial, porque senão a gente não tem estrutura para poder brigar com quem já tá lá, entendeu? Para você poder chegar com propriedade. Você ser competitivo no mercado, né? Você precisa conhecer. Então a gente começou a mexer com mídias sociais, começamos a mexer com patrocínio, começamos a mexer com arte. Enfim, a gente desbravou isso daí, a gente ainda tá aprendendo, né? A gente ainda não sabe nada, mas a gente tá buscando aí conhecer essas nuances aí que é o que tá por trás da música. Ferramenta, né? Ferramenta. Mas ainda voltando pra música, se a gente não buscar ter qualidade no som, trazer coisa nova, se profissionalizar realmente na música, fica impossível de levar adiante, porque é importantíssimo a banda ter uma identidade e ela conseguir trazer novidade, né? Porque o que as pessoas querem hoje é novidade. Se você tiver o feijão com arroz, ele até funciona uma vez ou outra, mas para você poder realmente chegar no nível novo, você precisa trazer novidade, você precisa estudar, precisa ter novas ideias para poder colocar nas músicas, né? Então eu acho que isso é algo que o Quinta trabalha bem e precisa ser incentivado e trabalhar mais ainda. Cada música precisa ter uma identidade, tem que ter uma figura, não dá pra ser algo, uma fórmula, né? Uma coisa não tem a fórmula mágica pra você chegar no sucesso também, né? Exato. E outra, a gente tá falando hoje o cenário, infelizmente, sertanejo tá estouradaço, e já tem alguns anos já, isso me incomoda até, que não tem mais, parece, assim, óbvio que tem a cena, tem os nichos, né? Então o nicho do rap tem os caras do rap, o nicho do rock tem os caras do rock, e assim, e outra, vamos falar do nicho do rock, mas estagnadaço, não tem mais aquele CPM, não tem mais aquele Charlie Brown, aquelas maninhas que eram do underground, alcançaram o mainstream e depois também subiram. Então, não tem mais... Assim, o pop tem, mas é internacional. Então o Brasil ele tá fechadaço no sertanejo, que é a massa toda agora escuta você, mano, qualquer lugar que você vai estar tocando sertanejo agora, ó, sexta-feira à noite. Com certeza a gente sair aqui na quebrada ou em qualquer bairro, mas vai estar tocando sertanejo, vai estar tocando as músicas que o pessoal escuta na rádio agora. E outra, tem, sei lá, pra 300 bandas de banda não, né? Que são dois caras geralmente. Dois caras ou duas minas. Dupla ou... sertanejo é um cara sozinho, uma banda e tal. Então, o sertanejo ele tomou de assalto a cena, velho. Como é que você vê o futuro do reggae assim? Porque eu quero ver uma saída para outros estilos e a coisa pluralizar mais. Não que quem quiser escutar outra coisa vai escutar, isso é fato. Mas você acha que o reggae vai chegar que nem antigamente? Não, antigamente é muito forte falar, mas Nat Roots, tá ligado? Os caras chegaram, fizeram mainstream, mas também já não tá mais no, né? O que você acha, que o reggae volta pras cabeças? Ou vocês acham que vão tocar pra nicho? Cara,
Eu vejo o reggae como uma figura musical que ela é muito versátil. Então eu acho que isso é uma oportunidade para todo artista que toca reggae, de ele conseguir trabalhar a música dele até mesmo para outros públicos. Porque o reggae, quando a gente fala de reggae, a gente pensa em Bob Marley, a gente pensa naquele nicho mais de raiz, aquele reggae roots e tal. Só que o reggae, ele é uma figura que ela consegue se misturar com outras figuras musicais. Então isso daí capacita os artistas a se envolver na cena com outros músicos. Se você pegar, por exemplo, Maneva hoje, se você pegar o Planta e Raiz, eles já não fazem mais aquele reggae raiz, aquele reggae roots. Eles fazem um reggae pop. E eles conseguem, através desse reggae pop, eles conseguem se envolver com outros artistas de outras cenas. Do rap, artista do pop, tem até, se você for ver, tem até uma participação do MC Hariel numa música do Maneva. Então eles conseguem misturar bastante outros estilos totalmente diferentes no reggae. E, por exemplo, o Quinta mistura muito o reggae com o flow, aquela coisa de rima. Então a gente consegue misturar bem o reggae com uma versão de reggae mais pop, mas a gente consegue misturar também com algo mais de rima, uma coisa assim mais puxada pro rap. Então, pelo fato de ter essa versatilidade, de conseguir misturar os estilos, isso acaba possibilitando você ter mais público, né? Ter mais nichos. Com certeza. Você não fica com aquele nicho só do reggae, o cara, né? Aquele nicho. O cara do Dead, que parece o Bob Marley, que... Não, é da hora. Não, e essa visão é super válida, porque na hora que você falou tudo, vou misturar um estilo aqui pra chegar do outro lado com outra coisa diferente que ninguém escutou ainda, né? Putz, isso aqui eu não escutei da hora e tal. Vocês tem aquela música com... acho que é Bruno Dupré. Sim. Que ele faz Ele faz uma rima. Uma rima lá e tal, é da hora. E é uma música, né? A Positive Vibration, que a gente lançou há menos tempo, né? Há pouco tempo. Ela é uma música reggae, só que ela tem uma levada de uma música bem animada, né, bem pra cima. É uma vibe muito pra cima e a gente colocou, né, um flow lá que o Dupré fez, né, a participação que ele fez lá na música, que deu uma cara assim de uma outra estrutura, né? Sim. Ficou uma figura de reggae, mas com uma identidade totalmente diferente. E é dançante também a música, né? Sim. Eu acho ela bem dançante, assim, eu curto pra caramba. E as ideias que a gente coloca nas músicas é de sempre a gente levar a energia. Então, o reggae que a gente reproduz, ele não é um reggae que vai levar a calmaria, ele sempre vai levar pro lado cima, mais... É um reggae festeiro. Exato, então isso daí acaba que atrai novos públicos também, porque acaba tirando esse paradigma que as pessoas têm, né, de achar que o reggae é aquela coisa mais positive vibration, né, aquela coisa mais tranquila. Não, o reggae ele pode sim ser algo mais animado, algo mais pra cima. Isso vai muito do artista, né, da forma como ele interpreta, né, e a visão que a gente tem, né, da visão da banda é de levar pra cima. Então isso daí acaba criando um segmento até novo, se a gente for olhar, né? Verdade. Então isso é bacana. Positive reggae. Positive reggae. Party reggae, da hora. Mano, deixa eu ver. A sua relação com a sua família, assim, no caso, tanto pra música, também pra questões da igreja e tal, tem alguma resistência? Você tem um irmão, né? É só um ou você tem mais um? Então, eu só conheço um. Eu tenho 3 irmãos, na verdade. Caramba, eu só conheço um irmão. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Nós somos em 4 irmãos ao todo. E em casa eu não tenho nenhuma restrição, não tenho nenhuma resistência do que eu faço, porque eu sempre tive muita liberdade pra fazer o que eu gosto, né?
E eu sempre puxei muito pro lado da criatividade, então acho que meus pais eles já tinham essa noção de que eu iria inventar alguma arte. Você é um artista já. Eu sempre mexi com alguma coisa. Quando eu não tava desenhando, eu tava escrevendo. Quando eu não tava escrevendo, eu tava inventando alguma coisa. Aí eu comecei a tocar. Então eu acho que já criou-se uma cultura, né? Que eu sempre tive em casa. Então eu nunca tive nenhum impedimento de fazer nada que eu gosto. Muito pelo contrário, eu sempre senti apoio dos meus pais. Na parte do ministério, foi uma decisão que eu tomei. Eu acredito que no começo pra minha família assim, foi talvez, não digo um choque, mas eu acredito que tenha tido sim uma parte assim de receio, porque meus pais são católicos, né, de nascença. Eu também era, né, quando eu era mais novo eu era católico. Então, acredito que tem uma resistência mais por isso, mas eles nunca me impediram, por exemplo, de ir na igreja, nunca me impediram de fazer uma célula em casa. Eu faço célula, nós fazemos, né, uma célula lá em casa, toda quinta-feira, já tem quase 2 anos. Aí eles participam às vezes eles estão com algum compromisso aí não participam, mas assim, a célula sempre acontece lá e nunca, por parte deles, nunca deixou de acontecer. Então, em casa a gente tem uma harmonia, né? A gente consegue. E é importante, mano, se você tá equilibrado dentro de casa, o resto também é mais fácil você colocar equilíbrio nas coisas que você faz na vida, né? Exato. A pessoa que tem um lar que já é meio conturbado e tal, o cara não. Muitas vezes ele externa isso de. Tipo assim, o cara não consegue ficar no trampo, não consegue desenvolver nada, né? Porque não tem algo que é a base, que é a família, né? E a família, se você não tem aquela base ali, se não tá todo mundo no lugar, fica meio foda mesmo pra pessoa fazer qualquer coisa. Mas tranquilo, mano, acho que é isso aí. Bacana. Pessoal, esse aqui foi o Caio, tecladista da banda Guitarrasta. Papo firmeza, falou sobre religião, falou sobre família, sobre banda, falou sobre música. E se você quiser conhecer mais o cara, eu vou deixar as redes sociais aí. Você tem redes sociais? Tenho. Eu vou deixar no Instagram. Vou deixar no. Exato, aí. Então, bom, Facebook, Instagram, vou deixar no link do episódio de hoje. Vou deixar também os links da banda Guitarrasta, que vocês já deixei nos outros episódios, mas vou deixar aqui também. Top. E troca ideia com o cara lá, se quiser se converter também, fala com o cara. É isso aí, quiser aceitar Jesus, chama lá. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e que seja a primeira de muitas, né? Demorou, vai ter. Eu já falei com os meninos. Vai ter um episódio, uma mesona redonda lá que todo mundo vai trocar ideia. Bate bola, bacana. É isso aí. É isso aí. Valeu, mano. Satisfação, Brunão. Galera, a gente se fala no próximo episódio e paz.